Verratti revela conversas com Felipe Coutinho, fim da novela, e Thiago Almada é reforço do Botafogo. Flamengo afasta Gabigol da partida contra o Cruzeiro e Santos faz proposta pelo camisa 99 do Flamengo. Novidades no Fluminense para a partida contra o Grêmio. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste domingão, trazendo as últimas notícias, novidades e informações do futebol para deixar você bem informado, bem atualizado no assunto. Mas antes, é claro, na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTB Esportes, está perdendo tempo. Inscreva-se agora, ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like nesse vídeo, é muito importante a sua inscrição, o like para o nosso trabalho, para o crescimento do canal. O like, por exemplo, faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos apaixonados pelo futebol. Sem mais delongas, vamos aqui às informações. Primeiramente, falar sobre o clássico de ontem da Amizade, mas um clássico muito disputado, onde o empate acabou sendo ruim para os dois lados, né? O Botafogo buscava a liderança do Campeonato Brasileiro e o Vasco os 3 pontos dentro de casa, até mesmo para uma boa sequência na temporada. Porém, pelo contexto da partida ser um jogo muito disputado, o empate, 1 ponto, acabou também sendo importante para os dois times. E claro que do lado do técnico Arthur Jorge, nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, saiu muito insatisfeito com o resultado, e o Vasco que lutou até o final e com assistência do Lucas Piton e um gol do Verratti, acabou ali saindo com o empate, com 1 ponto de São Januário. Vamos falar aqui sobre jogador que está empolgado para jogar. É o reforço para essa temporada, falando sobre o volante Souza, que publicou em seu Instagram a seguinte frase: "O maior desafio da minha carreira está chegando." Portanto, o Souza aí já ansioso, né? Souza ansioso para poder ser anunciado, assinar um contrato. Recentemente, ele rescindiu o seu contrato com o Başakşehir da Turquia, está aí já bem próximo de ser anunciado, juntamente com o Alex Teixeira, e claro, todos na espera para o anúncio também do Felipe Coutinho. Vamos falar sobre o técnico Rafael Paiva. Eu queria saber de você, torcedor vascaíno que acompanha aqui o canal, se você concordou com a substituição do Dimitri Payet, o camisa 10 que entrou aos 15 minutos do primeiro tempo, né, após ali a lesão do Guilherme Estrela, que sentiu o menisco, vai passar por exames na manhã deste domingo. Logo à tarde teremos mais informações sobre a situação do Estrela, que provavelmente não vai enfrentar a equipe do Fortaleza. E é o seguinte, o técnico Rafael Paiva, ele trouxe a seguinte aspas: "A gente tirou para não correr nenhum risco. Tecnicamente, taticamente, o Payet desequilibra. Estava muito bem, mas a gente precisava contar com ele para as próximas rodadas, porque ele faz muita diferença." Bom, era nítido a insatisfação do Payet, as câmeras mostraram ali o quanto ele estava indignado com a sua saída, mas isso também é um lado positivo, demonstra o quanto o Payet ele quer jogar, o quanto o Payet está com vontade de ajudar o time do Vasco nessa temporada. A questão foi mais por conta da minutagem que foi decidida internamente. Uma ação que eu busquei foi que o Payet, a minutagem era de 45 minutos para o Payet jogar nessa partida mesmo, e foi o que de fato o técnico Rafael Paiva fez ali, o que estava no script. Falando dele, que falou em relação à ajuda do Pedrinho, do Felipe, sobre o planejamento, sobre a equipe, jogo a jogo. Acho, pela informação, que o técnico Rafael Paiva ele vai continuar no cargo jogo a jogo e vem performando bem, vem sendo competitivo, principalmente aos últimos jogos. Até aqui, as 2 derrotas do técnico Rafael Paiva foi contra o Atlético Paranaense, aquela expulsão do Hugo Moura, e contra o Bahia, onde houve a expulsão do David. Ele vem demonstrando, vem colocando um time para jogar, um time mais competitivo. O que falta mesmo é o time melhorar em questão do ataque, né? Finalizações, ser mais eficaz. Mas é claro, eu quero saber a sua opinião em relação a isso, torcedor.
Nós vamos colocar aqui a fala do Verratti. O Verratti, que na zona mista abriu o coração e falou ali sobre o Felipe Coutinho. Verratti, o que você acha da possibilidade do Felipe Coutinho vir para o Vasco? Muito se fala que ele já está acertado de jogar no Vasco. Como é que está a expectativa dentro do vestiário para a possibilidade de jogar com o Felipe Coutinho? No, muito grande. Estamos falando de un jugador de mucha calidad, de mucha trayectoria que no puede venir a ayudar mucho. Es de la base de Vasco, es de la casa, entonces a gente está esperando mucho la llegada de él. Él tiene una posibilidad de hablar con él, está muy entusiasmado con eso y tiene muchas ganas de ayudar a nós. Así que a gente espera por ele. Obrigado. Bom, e agora saindo das informações do Vasco, falar sobre o Botafogo também. Teve essa partida ontem, mas na madrugada foi anunciado basicamente aí pelo canal do TF, que faz um importante trabalho, trazendo muitas informações sobre o Glorioso. E a informação é o seguinte: Thiago Almada é do Botafogo. A Eagle Football e Atlanta United chegam a um acordo e Thiago Almada é jogador do Botafogo. Ele se juntará ao Glorioso por alguns dias antes de defender a seleção da Argentina em Paris, nas Olimpíadas. E o jovem jogador está animado para defender a camisa do Glorioso. Portanto, fim da novela. Thiago Almada chega aí para ser das contratações mais caras também, se juntando ali ao Luiz Henrique, que passou ali dos 100 milhões. E o Thiago Almada também ultrapassa a casa dos 100 milhões. É como uma informação que nós trouxemos recentemente, o Botafogo vem forte no mercado para essa janela de transferência. Está aí já a primeira resposta. Portanto, Thiago Almada vai ser o meio atacante ali do Botafogo, vai fazer com certeza o papel de camisa 10, que é uma das posições que o Botafogo vem precisando, até por conta da sequência do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Então é muito importante esse reforço para a equipe do técnico Arthur Jorge. Bom, falando no Arthur Jorge, vou trazer também aqui as aspas dele, demonstrando a insatisfação com o resultado. Ele que também ontem falou bastante sobre a decisão do VAR em relação ao lance no Tietê, mas ele traz o seguinte: o resultado não é o que nós, Botafogo, possamos ficar satisfeitos. Olhando para o contexto de um campeonato longo, é mais um ponto somado fora de casa. Isso, por si, pode fazer com que tudo não seja ruim, não seja mal. Mas, naquele que é o Botafogo, que idealizo, não ficamos satisfeitos com esse resultado. Isso demonstra muito, né, o quanto esse Botafogo ganhou o DNA do técnico Arthur Jorge. Em outras épocas, em outras ocasiões, o Botafogo estava vencendo ali de 2-1, 1-0, acabava sofrendo um gol no finalzinho. Ontem isso ocorreu. Porém, nos últimos jogos, o Botafogo tem demonstrado ser um time que não desiste, que vai até o fim. Conseguiu um empate contra o Atlético Paranaense, conseguiu a virada contra o Bragantino em casa. Então, é um time que demonstra que vai lutar até o final. Bom, vamos falar sobre o Flamengo, que joga hoje contra o Cruzeiro. Daqui a pouco teremos a nossa transmissão completa diretamente ali da rampa da UERJ no Maracanã. A partir das 3h30 vamos estar ali, trazendo a escalação oficial, falando das informações do Cruzeiro, as informações do Flamengo. Falar em notícia do Flamengo, que afastou o Gabigol desta partida contra o Cruzeiro. A princípio, é um afastamento momentâneo, somente para essa partida, mas a informação é que o dirigente, a diretoria, ficou muito insatisfeita com a declaração do dirigente do Gabigol em relação a não ter gostado da proposta de renovação de contrato. A proposta feita pelo Flamengo era 50% de reajuste salarial com mais um ano de contrato. Isso não foi aceito pelo jogador. E acaba surgindo outras notícias. Segundo o GE, o repórter Emanuele Ribeiro, o Peixe fez uma proposta de 2 milhões de salário para um projeto a longo prazo. A intenção é repatriar o Gabigol. E é o seguinte: o presidente Marcelo Teixeira procurou a família de Gabi e apresentou essa oferta. Já pensou o Santos atravessar aí Corinthians, Palmeiras
e levar o Gabigol para esse projeto. Gabigol voltando aí, jogando a princípio a segunda divisão, mas buscando um projeto a longo prazo. Rapaz, o futebol tem dessas coisas nos preparando, né, surpresas. Bom, logo mais voltaremos aqui com mais informações do Flamengo na nossa transmissão completa. Agora falando do jogo de hoje do Fluminense contra o Grêmio, uma importante partida no Estádio Centenário, porque os dois times estão na zona do rebaixamento, vive um momento muito difícil, muito ruim, e o técnico Marcão, no seu segundo jogo consecutivo, tem novidades para essa partida. Marcão vai repetir a escalação com o Terãs no meio de campo e promover o Marlon, que negocia a renovação do seu empréstimo, como titular na zaga. O clube carioca vem de 5 derrotas consecutivas e é o lanterna do Brasileirão, com apenas 6 pontos. Vamos aqui à provável escalação do tricolor. O goleiro Fábio, Samuel Xavier na lateral direita, Marlon e Thiago Santos fazendo a zaga, Marcelo na lateral esquerda, Martinelli e Gabriel Pires meio de campo, Terãs também no meio e Ganso Keno e Germancano é o ataque do tricolor carioca. Logo mais, teremos mais notícias e informações no vídeo da tarde. Lembrando, se não é inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações. É o BTB Esportes em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo.